Boa noite, meu nome é Silvia. Tanto eu quanto a Cláudia que está aqui, quanto a Adriana que pesquisa com a gente, mas não está nesse momento, nós somos do Centro Universitário Senac. Nós coordenamos, né, fazemos a coordenação pedagógica e atuamos como professora, eu no curso de pós-graduação EAD em Gestão de Pessoas, a Cláudia no curso de pós-graduação EAD em Gestão do Relacionamento com o Cliente e a Adriana na pós-graduação EAD em Design Instrucional. O nosso artigo tem como título a comunicação afetiva na humanização de cursos à distância, e isso veio surgindo de pensar no processo de ensino-aprendizagem, né, o acolhimento, na questão do acolhimento dos alunos e o estabelecimento de relações respeitosas, humanas e de coparticipação, por serem um dos entendimentos que se tem de humanização. E a comunicação, tanto oral quanto escrita, não verbal, ela é base, né, para o estabelecimento de relações, tanto do professor com os alunos, quanto dos alunos com os demais alunos, e principalmente na educação à distância, né, lá no Senac a gente usa muito a comunicação escrita, em detrimento da oral, mas usamos a oral. E nós temos na educação à distância, LMS e o AVA, né? Porém, a gente usa os recursos de fórum, de web, que são os recursos de comunicação, para colocar as estratégias pedagógicas em práticas, né? E nisso, para que haja uma interação. E a gente vê o quanto que todo o estabelecimento das relações, ele acontece, a interação acontece, e que a tecnologia, ela é só um meio, né? Então, ela é um meio também dos alunos estudarem os temas, ela é um meio de debates, esclarecimento de dúvidas, ela é um meio de criação, né, onde se cria grupos, laços de amizade, onde a gente entra em contato com os alunos, eles conosco, com as áreas administrativas e financeiras também. E nós temos a questão da comunicação que é síncrona e assíncrona, né? E nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, a gente viu o quanto que as pessoas adotaram o ensino remoto emergencial e a tecnologia foi realmente usada, né, de forma intensiva como meio realmente da comunicação e da interação das pessoas, né? Então a gente não pode esquecer que a tecnologia é só esse meio para que tudo isso aconteça, né? E a partir dessas considerações, e nós intensificamos ainda muito mais nesse período de pandemia a nossa comunicação oral, os momentos síncronos com os alunos e tudo mais, e aumentou a nossa preocupação de olhar o quanto esse nível de interação, qual o nível de interação nos cursos que nós atuamos, né? E a partir dessas considerações e de conversas nossas, de práticas nossas no curso, nós resolvemos elaborar esse trabalho com o seguinte objetivo, de apresentar reflexões sobre a comunicação afetiva nos cursos à distância, né, online, e no modo como ela favorece a humanização das relações, porque lá no Senac a gente, por mais que nós temos um modelo, né, nós temos algumas comunicações que são padrão, mas a maioria da comunicação, né, a maior parte do tempo, nós nos comunicamos cada um da sua maneira, né, com muito cuidado, com muito afeto, mas cada professor, cada coordenador tem a sua maneira de se comunicar, né. Então, não só nessas considerações, mas elas também vieram, e essas reflexões também foram despertadas por causa de uma pesquisa que a gente já vem fazendo há 5 anos no Senac, né, e que tem como título, a gente estava pesquisando quanto que os recursos tecnológicos de fórum e de web, eles facilitam a construção do conhecimento, né, e essa pesquisa sempre com a percepção dos alunos. Então, a partir também desses resultados, eles também contribuíram, né, para que a gente chegasse nesse artigo. E esse artigo vai realimentar a continuidade, uma nova fase da nossa pesquisa, né. Também a gente pretende registrar a percepção dos alunos em relação a essa comunicação afetiva, né, o que ela tem
se proposto e o que ela tem, o quanto ela tem contribuído, né? Então, em termos de embasamento teórico, nós temos as teorias, né, as mais básicas, né, de Renault, Freire, Holberg e outros, falando da comunicação. Então, como essa base realmente da relação do processo de ensino-aprendizagem, a própria Clementino, né, na tese dela falando que tanto o professor quanto os alunos têm responsabilidades mútuas, professor do domínio da comunicação no uso pedagógico, o aluno de ultrapassar a barreira da passividade, interagir mais, fazer comentários e tudo mais, o Moore falando da distância transacional, e Contini e Martini, 2015, eles falam que quando nós usamos os recursos tecnológicos para promover atividades que são reflexivas, criativas, com abertura para a comunicação e para a troca, que novas construções acontecem, né? E aí é que se abre o campo das experiências e a aprendizagem internacional e social, ela ocorre. E ocorre como? Por meio da tecnologia. Então, a tecnologia é realmente só um meio, né? A Vergara também, usando conceitos de Maturana e Varela, ela também fala da importância das interações, né? E que os relacionamentos são importantes para a construção do indivíduo e da sociedade. E ainda a Vergara, ela afirma, né, o quanto que, na verdade, ela lembra o quanto que se relacionar envolve uma parte que é racional, outra emocional ligada ao afeto. E traz alguns atributos que são fundamentais para que serem usados tanto na esfera pedagógica quanto na esfera administrativa quando nós estamos nos relacionando com os alunos, né? E também aborda o fato da importância de provocar, orientar os alunos a um crescimento coletivo constante, e que para isso é preciso propor atividades que promovam a reflexão e a discussão, que permita a integração, porque daí os alunos percebem essa relação conosco, professores, e com os colegas, e que deve também haver uma coerência e consistência nas ações e nas comunicações nossas, né, de todos os profissionais envolvidos nessa mediação, sejam professores, tutores, mentores, coordenadores, porque daí os alunos têm a percepção do quanto que tem organização dentro da instituição e que a equipe é uma unidade coesa, né, tem uma coesão. Silva também, ele pesquisou sobre a afetividade na prática pedagógica e na formação docente, afirmando que todo relacionamento tem por base a afetividade. Moraes, por sua vez, ele tem estudado tendências de tecnologia na vida das pessoas, e ele afirma, né, que a voz ela será cada vez mais utilizada, porque é uma característica humana forte, principalmente nessa fase em que a humanização tem sido tão solicitada, né, em detrimento da racionalidade. Até porque também a voz é o primeiro recurso que a gente ouve lá na barriga das nossas mães, né? E Lins afirma que a voz é uma das principais ferramentas de trabalho nossa, né, dos professores, e é um dos meios mais eficazes de interação humana. Então, que dessa maneira, as atividades síncronas, elas devem ser valorizadas nos cursos de educação à distância. E por mais que a gente sabe que a comunicação escrita e oral, ela é bastante familiar para a gente, é natural, na verdade, elas também exigem um alto grau de atenção, porque a gente sabe que as palavras, elas são responsáveis por transmitir a emoção, afeto e confiança. E se a gente usar alguma palavra equivocada, né, se for usada alguma palavra equivocada ou uma frase mal elaborada, isso pode gerar um espaço de potenciais mal-entendidos entre os envolvidos. A gente que tem educação à distância, a gente sabe muito bem disso, né, dessa importância. Servilha e Costa também ressaltam que a exposição oral sempre foi a estratégia didática mais utilizada em sala de aula. E eles realizaram uma pesquisa sobre o conhecimento vocal e a importância dele como recurso pedagógico, né, nesse âmbito universitário, e verificaram com os alunos que o quê, né? Os alunos disseram que uma fala que é pausada, clara, objetiva, motiva, né? Os motiva e prende a atenção deles pela firmeza e pela agradabilidade. Por outro lado, uma voz que é aguda, estridente, extremamente alta, é desagradável, é desinteressante e hesitante, e transmite insegurança. Então, é preciso atenção e planejamento também ao se optar pelo uso de recursos com a voz na educação à distância, para se tentar evitar palavras, termos ou frases mal empregadas.
né? Mas sim manter a naturalidade na fala, tentando tornar convidativo para o aluno, para que ele permaneça e participe, né, no momento de todos os eventos nossos. E para dar continuidade, a Cláudia agora vem falar um pouco mais sobre a questão da experiência, né? A gente já deu um pouco de uma introdução. Obrigada, Silvia. Agregando aos nossos estudos, nós também conseguimos verificar que em todos os setores da economia, a experiência ela tem sido bastante estudada e trabalhada para que a relação entre empresas e clientes, e no nosso caso aqui tratando de educação, ela também precisa ser bastante valorizada. Então, Schmidt destaca a relevância dos valores sensoriais, emocionais, cognitivos, comportamentais e relacionais às experiências, e aí sob esse ponto de vista da gestão de marketing. Então, nessa construção de experiências significativas, o que importa, o que é bastante relevante, são os estímulos sensoriais, como geradores de experiência aos alunos no mundo online. Então, como a Silvia também já trouxe, esse aumento do uso da voz humana nas interações tem chamado bastante atenção, pois, apesar da gente ter ainda o domínio da escrita no relacionamento com os alunos, a voz tem alto poder sensorial. Segundo Pulit, a voz humana como sendo o primeiro sentido, né, que a gente utiliza como ser humano, como a Silvia também trouxe, tem sido incorporada aos aplicativos digitais. E isso permite maior democratização, porque é uma forma de se comunicar mais simples e mais intuitiva. Então, além desse benefício que a Pulit traz para a gente, também a voz consegue emitir, né, possibilita uma melhor expressão quando a gente vai se comunicar, né? Então, essa questão aí da voz é fundamental. Diversas tecnologias, elas têm se mostrado realmente bastante úteis para melhorar a experiência do aluno no universo das aulas online, criando estratégias didáticas inovadoras. Então, voltando àquela questão, né, a tecnologia como meio. Destacam-se dentro dessas tecnologias a realidade virtual, a realidade aumentada, os games, os softwares de compartilhamento de arquivos. E esse valor emotivo nessas experiências educacionais, né, utilizando toda essa tecnologia, ele pode ser percebido como compartilhamento e espírito de grupo que provém do relacionamento entre os professores e os alunos, né? As plataformas de compartilhamento, elas permitem essas experiências colaborativas, que elas engajam, criam empatia e a sensação de pertencimento entre os alunos e professores nesse mundo online da educação. Em termos de metodologia, como a Silvia também já destacou, a gente partiu de uma pesquisa que está sendo realizada, né, recursos tecnológicos na EAD como facilitadores na construção do conhecimento, uma análise da percepção dos alunos, e a gente tem trabalhado com pesquisa bibliográfica, documental, e também um estudo descritivo, né, como segundo Vergara, é aquele que busca aprofundar-se em determinado assunto, explorando suas variáveis e, ao mesmo tempo, procura descrever o fenômeno. Eu acho que aí a gente já pode se encaminhar para as considerações finais, né? Os recursos tecnológicos, então, como a gente viu, a gente está focando nisso, que é o meio para a construção de experiências e relações mais humanizadas. A comunicação escrita em destaque a voz pode favorecer o desenvolvimento do afeto no processo ensino-aprendizagem, e nós seguiremos com essa pesquisa documental e descritiva para aprofundar as inter-relações sobre os assuntos abordados aqui e analisar quais recursos comunicacionais podem favorecer a comunicação humanizada em ambientes online de educação. Então, muito obrigada, Silvia, né, por essa parceria, e eu acho que estamos encerrando aqui a nossa apresentação. Eu agradeço também a você, Cláudia, a Adriana, que não está conosco, mas que faz a pesquisa conosco, e agradeço a todos, né, do Congresso, a todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada, um grande abraço a todos, e até a próxima. Até a próxima.